Sim, o Flamengo competiu contra o Bayern de Munique, mas o problema é, não chegou nem perto de ser um jogo de igual para igual. Flamengo 2, Bayern de Munique 4, Flamengo eliminado das oitavas de final da Copa do Mundo. Um jogo que gerou muitas reações 8 a 80, né? Alguns falando que o Flamengo jogou de igual para igual, elogiando o Flamengo ter saído de cabeça em pé, né? Que fez um jogo digno, outros dizendo que tomou 4 gols, foi muito superior, né? Não foi esse equilíbrio todo. Eu acho que a gente consegue encontrar o meio termo entre os dois. Mas, para a gente falar sobre o jogo, antes de tudo, é importante dizer que o jogo ele é muito condicionado pelos primeiros 10 minutos. Então, ter tomado 2 gols logo de cara, assim, com 10 minutos de jogo, querendo ou não, vai condicionar o comportamento do time, dos times, né, tanto do Flamengo quanto do Bayern, nos minutos seguintes, né, no todo o restante do jogo. Porque aquilo que o Flamengo preparava, né, é uma equipe que ia buscar ter posse de bola e construir desde trás, com calma, com paciência, e isso acaba sendo muito mais prejudicado e força o Flamengo a ter um senso de urgência muito maior quando ele toma um 2 a 0 logo de cara, assim. Isso prejudicou muito a troca de passes com mais paciência, com mais lucidez, isso prejudicou algumas decisões do Flamengo em relação à posse de bola, por conta dessa questão, desse impacto psicológico, né? Logo de cara ali nos primeiros 10 minutos, né? E somado ali aquele turbilhão de coisas com os erros, a dificuldade de sair da pressão, a tensão, o nervosismo, isso prejudicou o jogo do Flamengo como um todo. E também tem todo o mérito do Bayern, que provocou isso. O Bayern chegou, marcação muito forte, marcando com bloco alto, com encaixes individuais. A gente pode ver nessa imagem do início do jogo como que o Bayern de Munique marcava lá em cima, com os encaixes todos estabelecidos, né? Todo mundo marcando individual, então o Flamengo não tinha jogador livre para poder sair. Então era muito difícil o Flamengo conseguir sair e invariavelmente um jogo desse jeito, um jogo com encaixes individuais, quando enfrenta uma marcação desse estilo, vai acabar descambando para um jogo mais físico, de mais duelos. E aí o Bayern de Munique é um dos melhores do mundo, né? Muito difícil disputar com eles na intensidade, no físico. Um dos poucos jogadores que conseguiu disputar foi o Gerson, né? Então muitas das bolas que o Flamengo conseguia ter progressão, avançar no campo, era com o Gerson. Então a gente via, né, naquela imagem ali como que o Bayern encaixava nos dois volantes, tinha Kimmich e Gnabry fazendo encaixe individual no Jorginho e no Pulgar. Isso dificultava muito a saída por baixo do Flamengo, que são os dois principais, os dois protagonistas da saída de bola do Flamengo, que é quem faz o jogo andar com a bola limpa. Então, como o Bayern anulou essa saída de bola do Flamengo por baixo, né, encaixando nos dois volantes, o Flamengo ficou muito condicionado a tentar sair por cima, sair com passes longos, buscando os jogadores lá da frente. E dos caras lá da frente, o único que conseguia ter esse sucesso nesse duelo mais físico era o Gerson, que conseguia, pela capacidade de força que ele tem, o jogo de costas, ele conseguia segurar a bola, reter a posse de bola, coisa que os outros não conseguiam fazer tão bem, e a partir disso dava tempo para o Flamengo avançar e ele conseguia ali uma tabela, um passe em alguém, um apoio, ou ele mesmo girar, sair da pressão do Goretzka e fazer o jogo andar, né, fazer a equipe progredir. Mesmo assim, foram pouquíssimas escapadas desse jeito. O Flamengo encontrou muitas dificuldades para vencer esse bloco alto do Bayern. O Flamengo só começou a crescer no jogo, a conseguir ter um pouco mais de bola, justamente depois dos 15 minutos, quando o Bayern já estava com 2 a 0 e começou a controlar o ritmo. Então o Bayern claramente deu uma tirada um pouco do pé, baixou o bloco, desceu ele para um bloco médio, um bloco baixo e cedeu a posse ao Flamengo. E aí o Flamengo começou a ter um pouco mais de tranquilidade para circular a bola e fazer seu jogo. É aí que sai o gol do 2 a 1, né? O gol do Flamengo no primeiro tempo, o gol do Gerson, surge dessa forma. O Bayern estava defendendo um bloco médio baixo, o Flamengo conseguia ter posse e conseguia fazer seu jogo. E soube explorar alguns pontos fracos do Bayern, como por exemplo o espaço na entrada da área, que é justamente dali que surge o gol, né? Um cruzamento, o Gerson pisando na entrada da área, a entrada da área um pouco desprotegida, porque o Kimmich sai para defender o corredor lateral, o Goretzka afunda muito na última linha, então você fica sem os dois volantes para proteger a entrada da área. O Gerson infiltra muito bem, recebe a bola por ali e faz o 2 a 1. Só que aí que tá, né? Quando o Flamengo diminuiu, gerou essa sensação, pô, acho que dá para chegar, dá para competir. É que aconteceu, o Bayern volta a pressionar, o Bayern volta a aumentar o ritmo, faz o gol do 3 a 1 ainda no primeiro tempo e gera aquela sensação de novo, putz, estava chegando e os caras vão lá e fazem mais um gol. E isso acontece de novo no segundo tempo, né? O Flamengo volta
com ímpeto, o Bayern baixa o bloco, já estava com 3-1, novamente 2 gols de vantagem, então o Bayern fica ali tentando administrar, né, sem forçar muito, sem se desgastar muito, aí o Flamengo vai para cima, compete, realmente competiu, conseguiu fazer o seu jogo, conseguiu ter bola, e nos primeiros 10 ali, 10, 12 minutos do segundo tempo, o Flamengo tem um volume bom de chegada no último terço, de colocar o Bayern lá para trás, e consegue ali fazer o gol, no 3-2, uma jogada de um gol de pênalti, né, mas que é fruto de uma jogada que vinha desse Flamengo fazendo volume, né, conseguindo colocar a bola na área e gerar perigo. E com 3-2 de novo, o Flamengo volta pro jogo. Só que aí, novamente, assim como foi no primeiro tempo, o Bayern, quando vê essa distância no placar diminuir, ele aperta o pé no acelerador de novo, vai para cima para fazer o 4-2, né? E aí fechar o caixão de vez. E quando a gente olha os gols do Bayern, a gente vê a principal diferença entre as duas equipes. E que não é uma diferença conceitual em termos de princípios tático coletivos. O Bayern de Munique e o Flamengo são duas equipes que inclusive têm ideias parecidas. O próprio Kompany, treinador do Bayern, falou sobre isso em entrevista. Eles têm alguns princípios ali parecidos. O Bayern não é uma equipe tão complexa, de taticamente muito sofisticada como é o Manchester City, como é o Arsenal ou o PSG. É uma equipe mais simples, né, em termos de dinâmicas, né, em termos de mecanismos táticos ali de ataque e de defesa. A grande diferença do Bayern para o Flamengo, e o que faz o Bayern tá na primeira prateleira do futebol mundial, é a qualidade individual dos jogadores. O Bayern tem jogadores que são do mais alto nível. E aí o melhor exemplo disso é o Harry Kane. Não à toa, ele teve 2 finalizações no jogo. O Flamengo conseguiu controlar muito bem ele. O Bayern não criou tanto assim. Inclusive, o Flamengo teve mais finalizações que o Bayern no jogo. O Flamengo realmente fez frente. O Flamengo conseguiu incomodar o Bayern, conseguiu disputar a posse. Só que a diferença é, quando o Bayern teve uma oportunidade de finalizar com o seu centroavante, ele só precisou de 2 chutes no gol. Os 2 foram gols. Aí é que tá, e por isso que muita gente falou da questão dos erros, né, que o jogo não poderia ser, teria que ser um jogo de erro zero. Por que um jogo de erro zero? Justamente por isso, porque o Bayern tem esse nível de jogador, um cara que se você der uma brecha, se você der uma bola para ele, um espaço que for, ele consegue guardar. Coisa que, isso que faz o Bayern estar na primeira prateleira do futebol mundial, como o Felipe Luiz falou recentemente numa entrevista, né, que existem algumas equipes que estão na elite, o Bayern é uma dessas, não por questões táticas conceituais, mas por qualidade individual. Por isso que o Flamengo foi penalizado pelos erros que cometeu. O Flamengo cometeu alguns erros, muito pode ser também questão psicológica, questão da tensão, do nervosismo, mas porque o Bayern forçou esses erros, é uma equipe que pressiona muito, força erro, e quando recupera a bola, é mortal. Quando recupera a bola, a taxa de conversão em gol pós-recuperação de bola do Bayern, ela é muito alta em relação ao Flamengo, em relação a qualquer time brasileiro, por conta, novamente, da qualidade individual dos seus jogadores. Isso tanto é verdade, né, dessa questão de a superioridade ser mais individual do que coletiva, que os gols do Bayern não foi o primeiro gol que foi o que abre tudo. Foi um gol de bola parada, uma infelicidade, algo aleatório, não foi uma jogada construída, e os outros gols também. Nenhum deles foi de jogada bem elaborada, bem construída, botando o Flamengo na roda. Pelo contrário, o gol do Bayern, uma parte ali, são gols de pressão, roubar a bola e finalizar rápido, aproveitar suas oportunidades, coisa que o Flamengo não conseguiu ter. Então, para a gente concluir, sim, o Flamengo competiu. O Flamengo fez o seu jogo, o Flamengo incomodou o Bayern, tanto que o Flamengo terminou o jogo com 51% de posse de bola, ou seja, o Flamengo disputou a posse com o Bayern, uma coisa que é muito rara. O Bayern normalmente, contra 90% dos adversários que ele enfrenta, ele é o time que tem mais a posse de bola, salvo algumas raríssimas exceções ao longo da temporada. E o Flamengo conseguiu incomodar nesse sentido, conseguiu disputar a posse com o Bayern. E também a gente vê isso pelo número de finalizações, o Flamengo conseguiu ter até mais finalizações que o Bayern de Munique. Então sim, o Flamengo competiu, porém não foi um jogo de igual para igual. E isso passa muito pela questão individual, que aí o Bayern tem uma capacidade muito maior de matar o jogo, de aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, do que o Flamengo. E foi aí que surgiu esse desnível entre as duas equipes.